E a gente começa já. Vamos falar do barco Hospital Papa Francisco. Num país continental, gigante como o nosso, e ao mesmo tempo tão desigual, às vezes a gente não consegue nem imaginar as dificuldades que essas pessoas podem passar. Tem lugares, gente, que não tem água potável. Imagina o que é viver sem água. Tem gente que nunca viu uma água limpa. É muito sério. Tem gente que não tem acesso ao mínimo de cuidado em relação à sua saúde, não tem acesso ao mínimo de informação em relação à sua saúde. A gente vai falar sobre uma ação muito linda que tem ajudado pessoas de várias regiões, principalmente as regiões ribeirinhas. A gente vai falar do Barco Hospital Papa Francisco. A gente tem um VT. Eu vou rodar esse VT e já a gente vai receber um médico que participou das expedições humanitárias, que ele vai falar um pouquinho da experiência dele lá na prática. Mas acompanha esse VT, olha que trabalho lindo. Com 5 anos, batalhando para conseguir uma cirurgia e não conseguia. Essa não é uma situação isolada. Nas margens do rio Amazonas, ribeirinhos passam anos sofrendo e esperando um procedimento cirúrgico. Se muitos buscam tratamento médico, quem dirá o cuidado com a saúde bucal? Só quem teve uma dor terrível nos dentes sabe como é. Agora imagine procurar um dentista e ficar horas e horas de barco sem a certeza de ter o problema resolvido. O Barco Hospital Papa Francisco, com sua ajuda, muda cada vez mais essa realidade. Sua estrutura permite realizar procedimentos na embarcação e devolver o sorriso a nossos irmãos e irmãs. Ligue agora e seja um doador do Barco Hospital Papa Francisco e nos ajude a salvar vidas. E realmente essa ajuda é necessária, viu? A gente vai receber o Dr. Gustavo Sonsini, que vai falar em detalhes sobre o dia a dia nessa situação. Ele viu coisas de perto que a gente nem imagina. Eu comecei o programa falando de empatia e às vezes eu sinto que também é difícil a gente ter empatia por algo que a gente desconhece. Então essa também é uma oportunidade para você conhecer, para tornar-se empático, para colocar o seu coração no lugar do coração daquelas pessoas, sofrer com os que sofrem e tentar buscar ou participar dessa ação que é tão maravilhosa. Doutor Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo trabalho bonito que você faz e por trazer esse trabalho à tona aqui no nosso Vida Melhor para que a gente possa impactar outras pessoas, né, a fazerem o mesmo. Vamos lá. Qual é a sua especialidade médica? Eu me formei agora em cirurgia geral e comecei a fazer cirurgia plástica agora. Tá. E quando você foi para o barco, foi há quanto tempo? Foi no final de 2021. Final de 2021. Você foi como médico clínico geral? Fui como residente de cirurgia geral. Cirurgia geral. Isso, auxiliava. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a situação lá e o que te impactou. O barco ele para no meio do rio Tapajós, em alguma comunidade, né? Em algum povoado. A gente ficou em Surucuá, que chama. Distante, estava 7 horas de Santarém, que é a maior cidade mais perto, assim, né? E para ali no meio do rio, não tem absolutamente nada ao redor, né? E na comunidade a gente atendia as pessoas que chegavam. Muitas pessoas chegavam ou da própria comunidade ou vinham de barco de outras comunidades porque sabiam que o barco estava ali. E aí a gente fazia uma triagem, um atendimento inicial para saber qual a necessidade do paciente, se precisava ir para cirurgia ou se ia realizar alguns exames no barco, que tinha essa possibilidade também. E aí depois entrava na fila, a gente já fazia a fila para ir para cirurgia. Você deve ter se deparado com muitas histórias e eu até imagino que você possa ter se emocionado com alguma delas. Tem alguma história que tenha te marcado? Tem algumas. Acho que a forma de agradecimento deles é totalmente diferente do que a gente vê e está acostumado na cidade grande, no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um paciente que a gente operou, que foi pescar o peixe e veio trazer para a gente para que a gente pudesse se alimentar no almoço. Ou uma paciente que não sabia que o barco estava alocado, a gente avisou ela e aí depois ela foi levar um pacote de farinha que levou para a gente também. Então, a forma de agradecimento deles é
é impactante. Imagina, eles que precisam de tanto, eles são, não são apegados, eles, né, doam, eles fazem, cumprem bem aquilo que a gente falou agora no comecinho do programa. Você conseguiu salvar vidas nesse barco? A gente conseguiu ajudar muita gente, foram mais de 5.000 atendimentos, entre cirurgia, atendimento clínico, pediátrico, odontológico, exames realizados, né? Então, ajuda muito, principalmente no dia a dia, falando mais da minha área específica da cirurgia geral, a gente operou muita hérnia, por exemplo, que é uma doença que prejudica o dia a dia deles, por eles carregarem muito peso, trabalharem, né, com pesca e tudo isso, e às vezes eram defeitos bastante grandes que a gente conseguiu corrigir. Agora, como é que é operar, fazer uma cirurgia dentro de um barco que vocês fazem? Isso, o barco é um barco hospital mesmo, totalmente equipado. Tem um centro cirúrgico, uma sala de centro cirúrgico mesmo dentro do barco, e a gente operava dentro do centro cirúrgico no barco mesmo. E o barco tem toda essa infraestrutura? Tem a infraestrutura completa. Ou às vezes acontece algo de ter que improvisar, porque é diferente de estar num hospital, né? Sim, com certeza. Falando nas premissas básicas da medicina de áreas remotas, que a gente sempre fala e sempre frisa, que é adaptar, improvisar e superar, né? Então, saindo da cidade grande, é sempre muito importante lembrar das premissas básicas que a gente usa no dia a dia com todos os pacientes durante uma expedição. E aconteceu isso de ter que improvisar um equipamento? Sim, aconteceu. No nosso último atendimento, chegou uma emergência que a gente precisou improvisar a forma de atendimento. Acabou sendo uma emergência mesmo, a gente teve que transferir esse paciente depois para Santarém e a gente teve que improvisar alguns materiais que a gente não tinha no barco, né? Tem luta, né, para quem está lá também. E esse trabalho é uma doação. É uma doação, totalmente voluntário. O que te fez sentir vontade de ir para o barco Papa Francisco? Eu já fiz algumas expedições voluntárias, fui para o sertão nordestino também, já foram 6 expedições para lá. Só que lá eu fui como clínico, né? E o barco ele tem a possibilidade da gente poder operar, da gente poder fazer a cirurgia, que é a minha área. Então eu pude juntar o que eu gosto, né? A minha especialidade com o voluntariado. Então foi isso que me fez procurar o barco. Olha que trabalho, né? Qualquer pessoa pode se voluntariar para ir fazer um trabalho como esse? Principalmente profissionais da área da saúde no barco, falando do barco em si. Mais profissionais da área da saúde. Eu vi que tem até dentistas, né? Dentista acho que é a especialidade mais procurada. É mesmo? Muito. Imagina você estar numa região onde não existe um dentista. Não sei se você já sentiu dor de dente. Provavelmente em algum momento da sua vida. Imagina você com dor de dente e não ter ninguém para obturar o seu dente, não ter ninguém para olhar o que está acontecendo, ninguém para fazer um canal. Deve ser desesperador, né? Sim, e principalmente na parte de educação, né? Começa desde as crianças para você ensinar o hábito da higienização, escovar os dentes, como escovar os dentes. Começa desde pequeno, né? Toda essa parte educativa também. E em muitos lugares isso também é desafiador, porque em muitos lugares não tem a infraestrutura básica, né? A gente até ilustrou aqui, ó, um copo que está com uma água suja, bem suja. E a gente fala assim, não é possível, isso é água, não é chá? Eu fiquei pensando, parece mais um chá, porque a gente não está acostumado a ver uma água quando ela não é tratada. Mas muitas vezes é a água que essas pessoas têm acesso. E é a única água que eles conseguem tomar. Sim. É isso, doutor? É verdade? É verdade isso. A gente vê isso lá mesmo. Às vezes é a água que tem para cozinhar, para tomar banho. E essa é a diferença, ó. É interessante que quando a gente fala de empatia, a gente fala, tem gente que não tem água. Aí a gente pensa assim, né, nessa. Tem gente que não tem nem essa, né? Mesmo essa é escassa. Gente, é tão séria a dor do povo brasileiro, no interior do país principalmente, que a gente realmente precisa se comover, mas mover, né? Se mover, a gente tem que ir. Muitas vezes a gente não pode ir fisicamente falando, até porque no barco a maioria é requisitada, recrutada, tem que ser profissional da área de saúde. Isso. A gente pode ir financeiramente apoiando esse trabalho, né? Que é um trabalho que faz diferença. Vocês levam medicamentos também? Sim, levamos medicação também e grande parte de doação, né? Acho que essa é uma grande parte importante para acontecer nas expedições, né? É a parte da doação.
que ajuda a gente a comprar materiais, instrumentos, medicação. Né? Qual é a maior carência que você percebeu nesses lugares? Acho que de saúde é bastante por completo. De todas as especialidades, falta muito. Mas de coisas básicas como água, por exemplo, às vezes alimento também falta. Ó, eu vou passar o contato porque a gente até passou no VT, no início do programa, mas eu sei que talvez você tenha sentido no seu coração vontade de ajudar e que você não deixe essa vontade passar, que você haja o quanto antes e não importa quanto você pode fazer de diferença, o quanto é que você vai poder contribuir, com quanto você vai poder contribuir, mas você entre em contato no 11 4200 8080. 11 4200 8080. Doutor, alguma consideração final, mais uma palavra sobre esse trabalho? Quer falar um pouquinho mais sobre a sua experiência? Queria agradecer a oportunidade de falar desse trabalho, que às vezes é pouco conhecido pelas pessoas, né? E com a ajuda a gente consegue, um pouquinho de cada um, a gente consegue fazer mais. É isso que ele falou, um pouquinho de cada um. Porque, olha, gente, hoje já contabilizamos 5.000 atendimentos, mas tem muita gente ainda precisando ser atendida. Quantos barcos estão hoje rodando? Você tem esse número? De barcos, se eu não me engano, são 3. São 3, mas a intenção é que tenhamos muitos outros, porque a região toda é muito grande, além de outras regiões também que são ribeirinhas e que também precisam desse auxílio. Então, cada um abrindo um pouquinho o seu coração, abrindo um pouquinho a mão, faz a diferença, tá? Vou pedir mais uma vez para a produção colocar o telefone, tá aí, né? O 11 4200 8080 e você também pode ajudar. O Instagram deles é Barco Hospital Papa Francisco e também Associação Lar São Francisco. Entre no site, se você preferir, franciscanosnaprovidencia.org.br. Doutor Gustavo, foi um prazer recebê-lo. Não precisa tomar essa aguinha suja, porque tem uma aguinha limpa. Muito Isso obrigado. É um privilégio, né? É uma bênção na nossa vida. Sim, com a gente certeza. precisa valorizar e ajudar quem não tem. Muito obrigada e até a próxima. Paulo. Ótima tarde, viu? Obrigado.